minha galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas e eu já quero começar falando sobre o PixNeto, uma nova forma de fazer publicidade estatal, onde a turminha do Dilma quer trazer para perto os influenciadores picanheiros e, para além de qualquer tipo de especulação, um grupo de trabalho para debater o tema já foi instaurado. Quero falar sobre isso. Quero falar também sobre algumas coisinhas da pasta do Haddad. Depois vamos falar de economia e aquele gráfico em vermelho com a seta apontado para baixo não é aleatório. A economia do Brasil realmente segue marchando para o abismo. Eu quero mostrar umas coisinhas, inclusive quem apareceu ontem meio preocupado foi o senhor Henrique Meirelles. Depois vamos falar da turma da carreta furacão, talvez os únicos no Brasil que estão otimistas. Bom, o Emílio Odebrecht, inclusive, ele deixou isso bem claro. A turma do Globo repercutiu, ele acha que o Brasil agora vai dar certo. E eu quero mostrar para vocês mais algumas nomeações do Dilma que só confirmam. O Brasil deu errado. Depois eu quero falar rapidinho da história do Moro, que foi comentada ao longo do dia de ontem. Quero falar sobre o Dilma e seu amigo Bidê. Ontem aí foi um dia também bem movimentado. Os americanos, mais uma vez, estão cobrando explicações do seu vassalo. Também falar mais algumas coisinhas extras que pode ter por trás, né, de todo esse interesse no Brasil. E se der tempo, eu acho que talvez dê. Quero falar sobre a Câmara e alguns percalços que o Dilma vem tendo. Mas, para começar aqui o vídeo, quero só trazer aqui um breve comentário. O dia de hoje, para quem não lembra, né, hoje é dia 18 de abril, está marcado a sessão do Congresso. Não é do Senado, não é na Câmara, é do Congresso, né? E é a sessão onde, se o Rodrigo Pacheco quiser, ele pode fazer a leitura da CPMI. No final da noite de ontem, você pode ver ali, ó, 7h40 da noite, o André Fernandes falou o seguinte, ó, está mantida a sessão do Congresso Nacional para amanhã, ao meio-dia. O número de assinaturas está aumentando, a CPI vai acontecer. E aí ontem eu vi que estava tendo assim, um certo choque de informações sobre o seguinte, a data acabou. Ontem, era até meia-noite de ontem para retirar as assinaturas, agora não pode retirar mais. E aí, esse último vídeo, e o André, quem está meio que à frente da situação, ele falou o seguinte, hoje, o Pacheco inclusive pode até ler, mas até a meia-noite de hoje, os parlamentares ainda podem retirar as suas assinaturas. Então, a promessa é que hoje seja um dia de grandes emoções. Vamos saber com certeza à meia-noite e 1 minuto se a CPI vai rolar ou não, ou se será postergada, porque vai que o Pacheco, né, com o seu malabarismo, faça alguma coisa. Mas enfim, vamos falar sobre o PixNeto. Eu que já batizei assim, porque você acha que Neto, né, tem tudo a ver com Pix, essa nova modalidade de publicidade estatal, e não sei porquê, né, mas enfim, o Dilma é quase um avô. Falhas na comunicação do desgoverno preocupam o Dilma. Dilma ainda preocupado, a gente já comentou sobre isso. Dia sim, dia também, ele fala alguma coisa e cabe aos seus militantes virem a público para tentar passar pano. E militante, estou falando desde a Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo, como também os picanheiros aí, né, de baixo escalão, a turma da internet. Aí tá lá que o bate-cabeça da comunicação do desgoverno explodiu na semana passada, mas já há algumas semanas tornou-se uma das preocupações do presidente, que tem buscado encontrar uma saída com aliados para sanar o problema. E aí pensaram, e aí que vem o PixNeto. A vez dos influenciadores. Durante os primeiros mandatos do Dilma, a comunicação do desgoverno colocou dinheiro na mídia tradicional, como rádio e TV, e em blogueiros aliados. Essa terceira parte foi interessantíssima, né? Procurem na internet os blogs sujos do PT. Vocês vão encontrar algumas matérias, inclusive do próprio Reinaldo Azevedo, reclamando, mas tudo bem. Desta vez, diz uma fonte ligada ao tema, será diferente. O desgoverno vai investir em influenciadores. A ideia é que o governo coloque dinheiro nos perfis de influenciadores para que defendam pontos específicos. A cobrança de impostos de compras internacionais será um dos temas espinhosos a ser avaliado na volta do Dilma, né, ao Brasil. O formato é digital, mas é propaganda. A diferença é ser feita por personagens com muitos seguidores que recebem para falar bem de algo. Acho que o Felipe Neto, esse deveria ser o primeiro a ser contratado. Porque acho que PixNeto tem tudo a ver com ele. PixNeto, Lula é um avô, vai presentear os seus netinhos. E para você que acha que isso está no âmbito da especulação, né, no disse-me-disse,
Governo Dilma, já é notícia de ontem, cria grupo para estipular regras sobre uso de publicidade em mídias digitais. Vamos ver, né? Vamos delimitar aqui as regrinhas para a gente saber como é que a gente pode fazer o Pix Neto, né? Para os nossos amigos picanheiros. O Dilma instituiu a criação de mais um grupo de trabalho nesta segunda. O grupo atuará ligado à Secretaria de Comunicação e deverá avaliar a necessidade de elaborar um ato normativo que regulamente a utilização de publicidade em plataformas de mídias digitais, como redes sociais, blogs, entre outros. E para você ver, isso é para ontem. O grupo de trabalho vai ter 90 dias. Ou seja, em menos de 3 meses, já tem que estar tudo formatado, bonitinho, para o Pix Neto sair do papel. E, gente, no dia de ontem o que eu achei engraçado é o seguinte: a turma da direita estava mostrando uma insatisfação, não sei se chega a ser insatisfação nem nada, mas exacerbando todo aquele absurdo, onde durante 4 anos diversas pessoas foram perseguidas, foram acusadas de receber dinheiro para defender o governo, e que isso, que aquilo, e que aquilo outro, e nunca teve nada. Nunca teve nada. E as pessoas que acusavam o governo de financiar influenciadores, blogueiros, jornalistas, seja o que fosse, agora tá aí com o Pix Neto. O Pix Neto veio para ficar, viu? Pelo visto, 3 meses aí já vai estar rolando, né? Já vai estar, meu Deus, chovendo para tudo que é lado. E aí, como eles falaram, nessa questão que envolve os impostos, tá uma questão polêmica. E o governo não vai voltar atrás, ó. O governo não vai voltar atrás sobre tributação de importados. E quem diz é o secretário da Receita. Pode esquecer, vai avançar com o tema. Segundo Robson Barreirinhas, não está em debate a retirada da alíquota de 60% de imposto. Esqueçam isso. Pode esquecer. Não está em debate. Vai ter e todo mundo vai ter que pagar. E aí, sobre esse tema, olha como a turma é. As cortinas de fumaça. O governo espera que envio do arcabouço à Câmara desvie a atenção da taxação dos sites asiáticos. Assim, só de ler a manchete já demonstra uma certa inocência ou incapacidade. Porque o arcabouço fiscal, ele na verdade vai tirar o sono e vai deixar preocupada as pessoas que acompanham a política de forma mais atenta, de forma mais profunda, de forma mais densa. Vai tirar o sono de vocês. O cidadão comum, ele lá quer saber de arcabouço, ele nem sabe o que é. O calabouço fiscal, ele não sabe nem o que é isso. Ele ainda, no final do dia, ele está preocupado com o seu bolso. O cidadão comum não vai esquecer as comprinhas nos sites internacionais. Não adianta, não vai ter cortina de fumaça. Aí tá ali, ó. A ideia é tentar deixar para trás o desgaste causado pela divulgação atabalhoada da taxação dos sites e de e-commerces asiáticos. Uma medida necessária, mas impopular, e para a qual o governo não preparou com antecedência qualquer discurso para tentar diminuir o estrago que, obviamente, causaria. Para alguns ministros, a taxação vai sair de cena e vai ser substituída integralmente pelo tema do calabouço. Tanto é assim que não foi preparado nenhum contra-ataque nas redes sociais. Olha o final do Lauro Jardim. Bom, não é o que pensa a oposição. E com certeza os milhões de clientes da Shein, do AliExpress, entre outros. Essas empresas possuem mais clientes do que a imprensa, os influenciadores, as redes sociais possuem de audiência em torno do tema política. Adianta avisar? Não adianta. Mas deixa lá. É bom assim, é bom que o desgaste faz parte do jogo. E vamos falar de economia, que a gente está falando aqui da pasta do Haddad, o calabouço fiscal. Olha que bacana. Pequenas empresas, grandes negócios, site do Grupo Globo acima de qualquer suspeita. Desaceleração do e-commerce eleva as devoluções de galpões. A oferta de novos empreendimentos deve cair, segundo consultores. Se você não entendeu, essas compras online é o que é chamado de e-commerce. Já que agora o amor voltou, a taxinha do bem voltou, né, o 60% maroto em cima do produto, mais frete, e depois ainda cai ICMS em cima, quase dobra o preço às vezes. Não, dobra sempre dobra, né? Às vezes triplica o preço. Nessa matéria não. Qual foi a matéria que eu estava lendo sobre isso? Ah, não, foi um editorial do Globo. O Globo foi um editorial sobre o tema mostrando que em São Paulo uma blusinha de 20 pode passar para 56
após todas as taxas do bem do governo da picanha. Então a turma tá vendo, cara, não vai adiantar. Que adianta ser um distribuidorzinho, né, um revendedor no Brasil, etc. Vamos começar a devolver, né? Vamos devolver os galpões. A economia já não vai bem, já vai desacelerando e agora o governo só cria dificuldades. Então vamos devolver. Vamos devolver. IBCBR aponta para a retração da economia brasileira em janeiro. Já fazendo aí, né, uma revisão dos dados, olhando. A economia já retraiu no primeiro mês do ano. Meio quando olhar, né? Fevereiro, março. Índice de confiança na indústria cai a pior nível de todo o período pós-pandemia. Pior da história. Pesou no resultado a avaliação dos empresários sobre as condições atuais da economia e dos negócios. Isso daqui merece o faz o L, né? Não? Vamos botar aqui um faz o L. Faz o L. Faz o L. Botei até o selinho hoje, né? Pra ficar bacana. Deu organizado aqui no estúdio. Deu uma limpada. Minha mãe tá vindo aqui, né? Pelo menos pegar a casa mais arrumada. Cheirosa não deve estar muito, né? Eu só fiz passar um aspiradorzinho no chão, dar arrumada, né? Limpei a mesa. Pelo menos ver aqui e falar, tá mais ou menos. Ela chegar, ela pode ir. Dar uma geral, não reclamo não. Executivos prevêem mais demissões nos próximos 6 meses. Pesquisa de BTA com 197 gestores que fizeram layoffs e reduziram quadros recentemente mostra como os processos têm sido conduzidos e os planos para este ano. Essa aqui é de doer, porque assim, você vê o PIB retrair, você vê o salário não aumentar acima da inflação, você até fica, pô, a coisa tá ficando mais difícil, né? A corda tá apertando no pescoço. Agora aqui é demissão. É realmente perder em pé, perder tudo. Brasil do Dilma, né? Todo mundo sabia. Isso aqui não é novidade. Mais de 41% dos brasileiros vão viajar menos de avião em 2023, aponta levantamento. Alta nos preços das passagens, vontade de poupar e mais encontros virtuais desestimulam os deslocamentos, mostram dados da Proteste. Vamos que vamos, vamos que vamos. Com o mercado fraco, Anfavea vê risco de montadoras deixarem o Brasil. Assim, fica parecendo que, sei lá, tá pegando notícia do mês inteiro. Não, gente, é só das últimas 24 horas, viu? É só no dia das últimas 24 horas. Não fica assim, não, será que... Não, é das últimas 24 horas. Com o mercado fraco, a Anfavea vê risco de montadoras deixarem o Brasil. Imagina quantos empregos não vão embora. Imaginem quantos empregos indiretos serão perdidos. Imagina a retração do PIB. Imagine a desindustrialização do Brasil, que segue a passos largos. E o atual patamar, né, no momento que está no momento, é tão desconfortável, parece tão desconfortável que Márcio de Lima Leite, o presidente da Anfavea, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que é a entidade que reúne as principais indústrias desse segmento, acredita que fábricas do ramo, a maioria de porte global, podem deixar o país, algo que surpreende, mas já ocorreu com a Ford em 2021. E ele fala que o momento atual é de uma venda extremamente baixa e preocupante. Só que o momento atual, ele fala o seguinte, ano passado teve uma queda na produção, etc, tudo mais, mas porque estavam faltando peças, estavam faltando chips. Agora não, agora tem tudo. O problema atual é a demanda, que tá no chão, ninguém tá comprando. Como é que compra também, né? 70 mil reais um carro. Meu Deus do céu. E aí, diante de todo esse cenário, anta do calabouço do Haddad, veio o Meirelles, amigo do Armínio Fraga. O arcabouço prevê que a despesa vai crescer acima da inflação todos os anos. Portanto, parece difícil que o governo consiga produzir superávites e atingir a meta prevista. O Meirelles está falando que é difícil. Nas simulações feitas até agora por colegas economistas, o superávit não é atingido. Quem também fez simulações que mostraram que não tem como atingir um bom resultado, na verdade não foi nem para o momento atual, foi a turma do PSOL, trouxe aqui em vídeo. A turma que presta consultoria para a turma do PSOL, né, um cara ligado lá às bancadas do PSOL, um professor de economia, ele fez uma estimativa, né, e fez uma projeção que se a regra do Haddad fosse
já estivesse falando no Brasil desde os idos lá de 2000 e, sei lá, 2002, 2003, teríamos um déficit de mais de, sei lá, 10 trilhões de reais ao longo desses anos no PIB brasileiro diante do calabouço fiscal. Com os números e regras apresentados, também não parece possível conter o crescimento da dívida pública, um dos principais objetivos da regra. Bom, não consegue superávit, não consegue segurar a dívida. Serve para quê o calabouço? Para nada. Reduzir gastos para controlar a dívida é essencial para atrair investimentos e impulsionar o crescimento. Pelo que temos em mãos, o objetivo do calabouço só podem ser atingidos em caso de aumento de receita. O Haddad falou em cerca de 150 bilhões de aumento. Aí veja, as regras fiscais que o governo cria para se controlar, em geral, e eu acho que o Meirelles aqui está muito claro e certo, se concentram nas despesas. Porque o governo não produz, o governo gasta. Porque é o que os governos controlam. Se o governo não produz nada, se para chegar dinheiro depende da economia como um todo, de vários setores, principalmente o setor privado, produzindo, etc., pagando imposto. Então, se o governo depende dessa turma, como é que o governo pode se fiar na receita? O governo só pode ter controle sobre os gastos. Ele fazer a parte dele e cruzar os dedos, esperar que a turma pague o imposto bonitinho, um país dê certo e as contas fechem. As receitas estão fora do controle de qualquer administração. A única coisa que eu digo pro Meirelles é isso aqui, ó. Com medo. Eu tô com medo. Estou com medo. Liga aí para Armênio Fraga, pergunta aí como é que faz para dar entrevista para Globo News e diz: estou com medo. A percepção dos Odebrecht sobre o Brasil de Lula. E aqui já é pra gente começar a falar da carreta furacão, nosso próximo tema. Enquanto vocês olham, o próprio governo está com medo, o próprio governo está desesperado, não sabe como lidar com a comunicação, tanto que vai ver aí o Pix Neto. Enquanto a economia segue marchando para o abismo, enquanto até o Meirelles já pulou do barco, os Odebrecht têm se mostrado otimistas com o Brasil de Lula. Por que será, né? Por que a turma do Odebrecht estaria empolgada com o Brasil do Dilma? Mas tudo bem, né? Vamos dar uma olhada. Emílio Odebrecht esperou o governo do Dilma para lançar um livro sobre a Lava Jato. Deve ser isso aí um dos primeiros motivos, né? Vai fazer lançou o livro dele que é Uma Guerra contra o Brasil, como a Lava Jato agrediu a soberania nacional, enfraqueceu a indústria pesada brasileira e tentou destruir o grupo Odebrecht. O livro estava pronto desde meados do ano passado, mas ele preferiu lançá-lo no governo Lula. Odebrecht, Lava Jato, Petrobras. Ex-diretor da Petrobras, nomeado pelo Dilma, deve mais de 2 bilhões de reais. O TCU já publicou 3 editais que juntos cobram do ex-diretor de serviços da Petrobras, o Renato Duque, dívidas que já somam mais de 2 bilhões de reais. E isso em função dos desvios provocados pelos esquemas de corrupção na petrolífera. Ele foi condenado a mais de 60 anos de cadeia por corrupção na Lava Jato e agora o tribunal tenta reaver o dinheiro desviado. Temo falar que o Brasil nunca vai ver a cor desse dinheiro. Mas vamos lá, né? Vamos olhar as pessoas que estão otimistas com o Brasil. PT volta a lotear o quê? Fundos de pensão. E coloca sindicalista onde? No Postales. O famoso Postales, o fundo de pensão dos Correios, aquele que o Dilma e a Dilma já criaram a maior confusão no passado. E os funcionários do Correio tiveram que pagar, né? É a vida. O Postales, fundo de pensão do funcionário dos Correios, selecionou como seu novo presidente um dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, ligado ao PT. O sindicalista Camilo Fernandes dos Santos foi confirmado no cargo nesta segunda após reunião do Conselho Deliberativo. A decisão foi dividida e houve um voto de Minerva do presidente do Conselho apontado pelo Dilma. Ele foi indicado ao cargo pelos Correios, presidido atualmente pelo advogado Fabiano Silva dos Santos, que é um advogado ligado ao PT e membro do Prerrogativas, aquele grupo dos melhores advogados do Brasil.
e que possui integrantes em postos-chave no governo. Como não ser otimista sendo membro da carreta furacão? Estratégia do Dilma põe ex-ministros e ex-figurões do PT no segundo escalão. Você que estava achando que os problemas se resumiam ao ministro das Comunicações, Juscelino, nosso lendário Juscelino, a nossa ministra, né, do Turismo, a Daniela, e seus amigos pra lá de estranhos, o Valdez Góes, do Alcolumbre, que a própria Globo soltou algumas notícias muito intrigantes também, envolviam obras na região. Não, a turma do passado. E eu não tô falando do Mercadante, né, que graças a Deus, graças à lei das estatais que foi modificada, pôde assumir lá o BNDES, o Paulo Câmara no Banco do Nordeste. Não, pessoal. Estamos falando da turma raiz do PT, que participou daquela fase áurea dos escândalos, mas que obviamente eles são inocentes. Aí você vê, reabilitado pelas urnas, o Dilma colocou em prática um projeto de reconstrução da própria imagem. Com pouca margem de votos sobre Jair Bolsonaro, ele havia sido orientado a abrir sua chapa para a frente ampla, né, para os partidos picanheiros. A ideia é mostrar que existe um novo governo, mas também um governo novo. O Dilma mudou. Lula até brincava, de velho já basta o técnico, que eram jogadores novos, não podíamos repetir o governo com o mesmo time, explicou Gilberto Carvalho, que era o braço direito do Dilma, né, no primeiro e segundo mandato. A aparente segregação de figuras históricas do PT, em parte, segue essa lógica. Temos que mudar, temos que dar novos ares ao governo, mas isso é teatro. Isso é mais uma cortina de fumaça. Por quê? Olha o que a Veja revela. A outra, bem mais pragmática, inclui o diagnóstico de que, longe do escrutínio que a opinião pública dedica ao primeiro escalão, ou seja, aos ministros, no segundo escalão, os aliados ficam mais livres e podem executar com certa discrição as ordens do chefe e as missões do partido. Não tenho mais uma relação cotidiana com Lula, mas costumo ir no palácio nas folgas depois do almoço e converso bastante com ele. Ressalta o Gilberto Carvalho, que é um secretário. O Luiz Marinho, ministro do Trabalho, chamou ele e tá aí no governo. E junto com ele diversos petistas históricos. Tá ali, ó, ex-ministros e ex-figurões. Estão nos segundos e terceiros escalões. Basta a imprensa, né, colocar a lupa e passar um pente fino para saber quem é quem. Como não ser otimista sendo membro da carreta furacão? E aqui, o MST que voltou com tudo. Aqui é Globo, né? G1. Integrantes do MST, olha que bacana, ocupam. Eles não invadem. Não são invasores, né? De acordo com a coordenação estadual do MST em Minas, os manifestantes querem a retomada das ações de reforma agrária paralisadas no estado. Houve mobilização também em Recife, Natal. A Globo sempre passando o pano. E aí o que me chama a atenção é que outro veículo que também está sob o guarda-chuva do Grupo Globo, mas pelo que me contaram, ele não é 100% da Globo, talvez seja por isso que o editorial é um pouquinho diferente. O Valor Econômico chama invasor de invasor. Aqui não é manifestante, aqui não é ocupação. MST invade fazendas e sedes do INCRA em Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O movimento iniciou a chamada Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária. Aí o Metrópolis disse, abriu o vermelho, MST invade fazendas, sede do INCRA e também a área da Embrapa. Ou seja, fazendas, INCRA e Embrapa. E qual foi uma dessas fazendas? Essa daqui é meio difícil sentir pena. MST invade a área da Suzano, rapaz. A Suzano, que fez o L e falou que nunca viu a democracia estar tão em risco quando estava sob o jugo de Bolsonaro. Fez questão de assinar a carta do Josué Gomes. Aquela cartinha, né, da democracia. Segundo a assessoria do MST, a área seria patrimônio do governo do estado e estaria sendo grilada há anos pela antiga Aracruz Celulose, que foi incorporada pela Suzano. A empresa deve pedir reintegração de posse. Eu acho que devia ficar para MST.
Suzana aí tem que entender o que é democracia. São muito autoritários. A turminha, né? Tudo voltando como era nos conformes para quem estava com saudade. E aí, gente, vamos falar dele. Sérgio Fernando Moro e seu amigo aí, né, o Dilma. PGR pede condenação do Moro à prisão por declaração sobre compra. O que ele falou lá, né? Não vou nem repetir, que é muita polêmica. E tá ali, na denúncia, a vice-procuradora-geral, a Lindora, afirmou que Moro cometeu crime de calúnia contra o ministro ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva. Por isso, Lindora pede a perda do mandato caso a condenação passe de 4 anos de prisão. Caso isso aconteça. Eu vi que o pessoal tava colocando assim, a PGR pediu a prisão do Moro. Não foi bem assim. Colocou essa possibilidade caso a pena seja de mais de 4 anos. Aí tem que julgar, isso é tudo mais. Só fez apresentar uma denúncia. Só isso. Não é que pediu a prisão do Moro. Não, não é bem assim. Então deu uma aumentada, né? O consórcio sabe que o Moro é uma peça importante. O Moro é a terceira via. O consórcio tá vendo que o Dilma tá cambaleando aí pra cair de Maduro. Coisa tá complicada. Ele aí achando que vai passar o bidê pra trás, não vai. Vai tomar 1-0. A nota fala o seguinte, né? O crime de calúnia está previsto no Código Penal e tem previsto como pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Só que essa penalidade pode ser aumentada caso a calúnia seja proferida contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou da Suprema Corte. Além disso, pode ser agravada caso ocorra na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Bom, Moro se enquadra nas duas coisas, contra funcionário público, e eles vão falar que foi na rede social, ou seja, dá para divulgar para muitas pessoas. E eu vi as pessoas comentando, nas pessoas eu digo juristas, que aquele pacote anticrime do Moro, que tanto avisaram para ele que tinha algumas coisas bem complicadas, mas bem complicadas, e o Moro não, ele foi intransigente, ele queria que fosse o dele a todo custo. Não sei bem que o Moro aceitou sugestões de uma pessoa que eu prefiro não comentar. Inominável, muito poderoso. Em nota, a assessoria do Moro afinou, né? Falou que os fragmentos do vídeo editado, divulgado por terceiros, não revelam qualquer acusação. O que foi que aconteceu? Foi assim, vamos ser sinceros. O Moro fez uma piada. Eu acho que ele fez uma piada. Né? Eu quero entender que foi uma piada. Que ele parecia estar achando engraçado, tava com um sorriso no rosto. Tá bem claro a piada que o Moro fez. Tá bem claro. A questão é que ele não deveria ter feito essa piada. Se a pena é correta ou não, que cabe ao judiciário. Na verdade, se a pena é correta ou não, eu vou deixar que o próprio Moro fale. E eu quis trazer esse assunto, gente, porque entra dia, sai dia, e eu fico de cara com algumas coisas. Não é questão assim de ter o coração amargurado. Eu sei que perdoar é importante, mas você vai perdoar alguém, a pessoa tem que pedir desculpa e tem que estar realmente arrependida. Eu quero relembrar algumas coisas aqui pra vocês, ó. Dia 27 de maio de 2020. Aqui é uma das mensagens que o Moro compartilhou, onde, segundo o Bolsonaro, a crítica dele, o questionamento dele, era que estavam havendo vazamentos para o antagonista. Você vê ali, ó, o Moro coloca um print de Bolsonaro, que Bolsonaro manda a notícia do antagonista, falando que a Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E aí envolvia já o inquérito, né? O tal lá inquérito das fake news, que vocês conhecem muito bem, e Bolsonaro falava mais um motivo para a troca. Não porque a polícia estava coisa, mas porque a informação estava sendo vazada. Estava sendo vazada. E aí o Bolsonaro estava chateado. Essa é a versão de Bolsonaro, pelo menos. E eu quero destacar para vocês o que o Moro falou na época. Ó. A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os supostos crimes no Rio de Janeiro, né, a possível interferência de Bolsonaro no Rio de Janeiro, etc. tudo mais, e também identificado os autores da rede de fake news e de ofensas em massa. Olha só, ele não quer que investigue a rede. Ele quer apenas que identifique os autores. Ele está afirmando com todas as letras que sim, que existe uma rede. Existe uma rede. E, obviamente, ela não é da esquerda, né? Diante das denúncias de interferência na Polícia Federal, né, o ministro manteve os delegados que estavam na investigação. O tempo foi passando. No dia 2 de junho de 2020,
E aqui foi diante das primeiras movimentações mais tensas que aconteceram naquele ano. O Moro fez questão de falar que nos Estados Unidos, país que serve de modelo a muitos casos, como ele cita os casos, né, que ele é intelectual, estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. A ordem, eu vou te falar. Começa com a história dos disparos em massa, vem para gabinete do ódio, depois CPMI das fake news, aí o Moro sai dando a direção e o final vocês conhecem. 12 de março de 2021. Após a decisão do Lula livre, a decisão que falou, pode entrar em campo, pode começar a se aquecer e pegar a chuteira, Dilma. Vai poder disputar. O Moro postou isso daqui, ó. Repudio, né? Ataques, papapá. Magistrado técnico. Ação destacada. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso. O Moro entrou com algum recurso? Deltan Dallagnol entrou com algum recurso? Algum aliado do Moro, essa turma aí de lavajatistas e isentões, a turma do MBL entrou com algum recurso? Não, né? Dilma concorreu à eleição. E aí, para trazer mais coisas, você fala, você é 2020, 2021. Beleza, gente. Vamos olhar aqui 2022, ano passado. Uma situação que tem alguns ares parecidos. Não vou falar que é assim, mas alguns ares parecidos, né? Vocês conseguem entender. Moro diz que perdão de Pena de Silveira é preocupante. Está falando sobre o indulto que Bolsonaro deu. E aí você vê aqui um pedaço da fala dele, né? O Estadão repetiu. Sérgio Moro diz que pena é excessiva, só que, ó, o juiz entrevista a entrevista. Segundo ele, Bolsonaro poderia ter dado um indulto parcial para diminuir a pena. Mas fica um pouquinho na cadeia. Fica um pouquinho na cadeia, Daniel. Fica um pouquinho na cadeia. Uma anistia total me parece desproporcional aos ataques e tudo que ele fez. Não sou eu para julgar, não sou juiz igual o Moro nem nada. Só que, gente, pensem muito bem, mas muito bem mesmo, muito bem, porque na primeira oportunidade o Moro vai jogar todo mundo na vala. Todo mundo. Mas sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Ele só mudou o tom quando ele precisou do apoio de Bolsonaro. Isso não foi aleatório. Lembrem do resultado da eleição do ano passado. Se não fosse o apoio do IPEC, que é da Globo, né? Que colocava o Moro disparado, e o Paulo Eduardo Martins lá atrás, o Moro não tinha levado. Porque o Paulo Eduardo Martins no IPEC estava em terceiro lugar. E quando terminou, ficaram quase o Paulo Eduardo Martins levou ao Senado. Então o Moro ele precisou vender aquela ideia e muita gente votou no Moro para não ter o Álvaro Dias. Foi por isso que ele se aproximou de Bolsonaro. Foi por isso que ele se aproximou da tomada da direita. Cadê o Moro depois disso? O que o Moro fez? O que o Moro já fez até o momento? Essa história aqui, mas estamos contra o mesmo inimigo. Vocês lembram que ele postou lá, né? Quando o Dilma ficou o Lula livre. Vocês lembram lá, né? Não caiam no meio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se vocês caírem no conto do Moro depois de tudo que aconteceu, assim, é gostar. É gostar de sofrer, gente. De coração. Não façam isso. Não façam. Não achem que ele mudou, que ele não mudou em nada. Mas em nada mesmo. E aí, esse aqui eu também acho engraçado. O Cajuru pinta a borda, fala o que quer, o que não quer, se acha o bambambam. E aí a PGR também desistiu do arquivamento e apresentou denúncia contra o Cajuru também por calúnia contra o mesmo ministro. Entre certo e errado, não é sobre isso. É para mostrar como essa galera é hipócrita. E quando o tempo passa, e aí eles entram no radar, aí a coisa muda. Lá atrás, quando podia ter refeito várias e várias coisas, não, aí não, foi denúncia pra cá, denúncia pra lá, denúncia pra cá, denúncia pra lá. O Moro mesmo me acusou, né, certa vez, sem falar meu nome, falando que Bolsonaro pedia ajuda
para seus lacaios propagarem fake news da Austrália contra ele? Que dependendo do Moro, o meu soro era quadrado. Mas tudo bem, vida que segue. E aqui só quem está falando de questões jurídicas, ele é como é o governo da transparência, né? 14 de abril. CGU vai rever decisões sobre visitas a Bolsonaro no Planalto. 3 dias depois, né? Ontem, após revelar visitas de Bolsonaro, CGU restringe divulgação de nomes em palácios. Vamos revelar de Bolsonaro, mas vamos colocar as nossas em segredo. Ai. Mas vamos lá. Vamos falar do Dilma. Tomou mais uma chamada, né, no dia de ontem. E veja só como são as coisas. Visões de Brasil e Rússia são únicas, diz o chanceler. É difícil saber o que foi que o chanceler realmente falou. Que é, segundo a turma, a palavra que ele utilizou, porque ele falou em russo, né? Fez um... Por que os cachorros estão latindo, rapaz? Lá em cima. Igual dois loucos. Espero que seja nada, mas enfim. Segundo o chanceler, fica difícil você bater o martelo, porque como ele falou em russo, aí vocês às vezes na tradução não tem a palavra similar, inclusive essa foi uma das questões apontadas pelos americanos, já dando a segunda chance pro Dilma. E aí você vai ver como as coisas mudam da matéria da Veja pro Estadão, né? Visões são únicas. Aí diz que o Brasil e Rússia, né, têm visões únicas em relação ao que acontece no leste europeu. As visões de Brasil e Rússia são únicas em relação aos acontecimentos na Rússia. Também estamos atingindo uma ordem mundial mais justa, mais correta e baseada no direito. Nisso, nós temos uma visão de mundo multipolar. Aquela palavrinha que eu acho que vocês já estão começando a ficar ligeiro, né? Onde estamos levando em consideração vários países, não só poucos. A ideia de um mundo multipolar não é uma ideia ruim. Uma ideia de cada país é responsável pelas suas fronteiras e sua soberania. Isso é muito bacana, né? Um mundo onde diversos países devem possuir voz na hora de tomar uma decisão. Mas isso é a teoria. Na prática, a tendência é que seja algo similar ao que acontece no atual momento, onde existe um grupo muito bonito, muito cheiroso, que quando você olha no fim do dia, ele é composto das grandes elites americanas e europeias que estão sempre lá no Fórum Econômico do Schwab, né? E também tem voz ativa dentro da ONU que manda e todo mundo obedece. Vídeo que aconteceu nos últimos 2 anos, 3 anos, na verdade, desde 2020, né? Depois da pandemia. Aí a matéria segue falando o seguinte, ó. Logo em seguida, o ministro russo agradeceu o que definiu como contribuição no Brasil na busca por uma solução no conflito desencadeado, né, pela invasão, etc. Tudo mais. Abre aspas. Estamos agradecidos à parte brasileira pela contribuição para a solução desse conflito que precisamos resolver de forma duradoura e imediata. Disse, reafirmando o apoio dos russos à candidatura do Brasil a uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Há uma cooperação construtiva entre nossos países, baseada em igualdade, respeito e de não depender de mudanças da conjuntura mundial. Meio que essa foi um dos discursos dele, né? Mas ele também falou algumas coisas em russo. E aí russo é complicado, né? Ninguém aqui é tradutor de russo. Independente disso, vem os burburinhos, os grandes burburinhos, e a gente fica se perguntando, né? Quem foi que falou em nome do governo americano? Tem uma pessoa que aparece em público, mas ainda assim o governo mandou seus recados que foram publicados através da imprensa brasileira, 100% alinhada, né? O governo dos Estados Unidos quer que Brasil dê explicações de alinhamento com a Rússia sobre a invasão. Você vê que a Veja fala de visões, uma visão única. Aqui está falando de alinhamento, já mudou. Aí o que a matéria diz, ó, governo americano, o governo quer que o Brasil dê explicações claras sobre sua proximidade com o discurso da Rússia em relação à invasão. Diante do silêncio da diplomacia brasileira, após o chanceler russo declarar em visita ao Itamaraty que o Brasil e a Rússia compartilham de posições semelhantes. A gestão do BID espera que o governo do Dilma explicite seu lado no conflito. Qual o seu lado, Dilma? Você está do lado de quem? Você é ou não é meu vassalo? Uma vez que a maioria da comunidade internacional condenou a ocupação do território ucraniano. Aí fala o seguinte. O governo americano quer ouvir as explicações do Brasil nos próximos dias. Vai dar um tempo que as explicações formais, que é que fique claro o que é que está rolando.
e não descarta contatos com o chanceler Mauro Vieira e o ex-chanceler e assessor especial do Dilma, o Celso Amorim. Autoridades americanas desfiam adjetivos para explicar o sentimento em relação aos recentes movimentos da diplomacia brasileira. Estão decepcionados, preocupados, surpreendidos. São algumas das palavras usadas. Mesmo assim, olha só, com toda essa satisfação, com o Dilma visitando o Oriente, falando tudo que ele falou, mesmo assim, continuam repetindo que acreditam no presidente brasileiro, né? Querendo ter no presidente brasileiro um aliado e que ele e a administração democrata do BD têm muitos valores em comum. Mesmo que tudo que rolou. Aí você começa a ficar se questionando, né? Rapaz, o que é que mais o Dilma tem que falar pra turma achar que tem algum tipo de ataque? Ou, na verdade, tudo que o Dilma tá fazendo até o momento fica meio aberto, né? Talvez seja tudo um jogo de cena. A outra segue falando o seguinte: integrantes do governo americano acompanharam de perto a visita, tomaram cuidado em ouvir a declaração pública que Lavrov deu no Itamaraty na versão original em russo. Os norte-americanos sabem que, como diplomata experiente, o chanceler escolhe as palavras que usa com a intenção definida. Por isso, ouvir a versão russa do discurso, autoridades dos Estados Unidos perceberam que ele usou uma expressão que une duas palavras para qualificar a posição de Brasil e Rússia em relação aos fatos recentes. A expressão não tem similar nem em inglês nem em português e carrega a ideia de um som semelhante que é emitido por duas partes diferentes. Então, assim, você tá vendo como ele já criou, já tem aqui meio que a narrativa para servir de válvula de escape pro Dilma, se ele quiser. Se o Dilma quiser abraçar o paraquedas, sua válvula de escape, continuar sendo um vassalo, não, olha só, realmente. O Lavrov falou umas coisas, a gente não concorda. Ele falou lá, mas ele falou, quem tem boca fala o que quer. Já criaram a válvula de escape pro Dilma. Na versão traduzida pelos americanos, a expressão usada por Lavrov foi de alinhamento. O que a Veja diz? Visões únicas. Então, você vê como tem um certo choque? Cabe ao Dilma o quê? Esclarecer, gente. Pegar o telefone, ligar, por favor, me perdoe. A Amazônia é nossa, ó, o selo desse dia tá passando, a reforma tributária vai ter imposto verde, cashback rosa. Olha todo o identitarismo do meu governo. BD, olha a quantidade de pessoas que eu coloquei ligadas, sabe, a ONGs, que muitas vezes até recebem um apoiozinho, né, de outras ONGs que recebem apoio do Departamento de Estado americano. Pô, BD, não faça isso. O Jorge Soros nos adora. Ou seja, o chanceler russo declarou que o Brasil e Rússia estavam alinhados sobre os fatos recentes do cenário. Isso segundo a tradução deles. Mais ainda, que os dois países compartilham a mesma percepção sobre a gênese do conflito, na versão do governo russo, né? E contra isso é tudo mais. Para o governo de Washington, a seguir das declarações do Dilma, chegou até a declarar que os Estados Unidos estavam estimulando o conflito, mostram que o brasileiro não cometeu apenas um deslize. Dilma. Não foi só um deslize, ó. Como fez seguidas declarações, norte-americanos buscam uma explicação para a motivação do Dilma e, isso aqui eu avisei nos últimos dias, né? Eu comentei em vídeo, preferem atribuir às recentes falas a intenção de um presidente de agradar sua base interna. O Dilma vinha sendo muito criticado pela sua base. Ele continua sendo. A esquerda no Brasil hoje, você tem... Como eu vejo, né? Não sou o dono da verdade. Você tem hoje no Brasil os identitários. E aí dentro dos identitários você vai ter esse braço mais político, dos atores políticos. E você vai ter aqueles militantes de rede social e a turma que nem sabe o que é identitarismo e apoia, né? Os lacradomirim, que já foi cooptado na escola. Você tem os lulistas, que é aquele cara que passa pano, assim, o Lula nunca erra. O Lula é perfeito. Ele apoia o Lula em qualquer coisa. Ele não sabe nem o que o Lula tá falando, ele apoia. Porque ele gosta do Lula. Porque o Lula tirou todo mundo da pobreza. Mas ele continua pobre. Mas tirou todo mundo da pobreza. Sabe como é? Porque Bolsonaro transformou todo mundo pobre de novo. Aí tem o lulista. Esse é irrecuperável. Aí você tem o cara de esquerda. Que é aquela esquerda mais raiz, nacionalista, trabalhista. Aí você tem um PCO, que tem
parece alguma dívida de gratidão com o Lula em específico. A turma do PC é uma turma assim, bem específica na rede social. Eu parei para dar uma olhada, então eles estão sempre produzindo material, eles criticam o PT, mas poupam o Lula, eles criticam o governo, mas sempre poupam o Lula. Eles sempre tentam separar o governo do Lula. O Lula não erra. Aí você tem na esquerda, depois seria esse grupo final. Nacionalistas, trabalhistas e tudo mais. Essa turma não é uma turma pequena, essa turma é um comunismo mais raiz, não apoia grande parte dessas pautas do mundo moderno, e muitos deles estavam muito insatisfeitos com Dilma. E eles também possuem alguns políticos, como por exemplo o Requião, o Aldo Rebelo. A turma também insatisfeita, então estava batendo, e se questionando, principalmente nesse âmbito de relações internacionais. Pô, peraí, sempre falaram do imperialismo americano, da burguesia, da exploração da população, etc, tudo mais, e agora tá por esse caminho, se alinhou por completo e só tem políticas dessa área, todas as políticas beneficiando banqueiros e grandes empresários. O que é que tá acontecendo? Então o Dilma tá viajando para cima e para baixo, não governa, não tem governo. Isso aí eu não tô querendo falar para ser apenas uma crítica, é uma constatação, e eu digo isso com o quê? Hoje é dia 18 de abril. Hoje completaram 108 dias desde que o desgoverno começou. E até o momento, em 108 dias, nada foi colocado em votação. Estamos a 12 dias para algumas MPs começarem a caducar. Eu não acho que o Dilma vai ter que demitir o ministro, mas em 12 dias, se não votar, o Dilma pode ter que demitir 14 ministros. É coisa assim, básico do básico do básico do básico do básico. Mas e aí, vai resolver como? Vai convocar uma sessão urgente, sei lá, amanhã, depois para começar a resolver? Por que não tá faltando 12 dias? Não tem governo, o cara só faz viajar para cima e para baixo para fazer o quê? Não sei nada. O cara não governa. Para ver se tenta tirar, né, o holofote do Brasil do caos que vocês estão vendo. A gente já comentou no vídeo de hoje. No arcabouço fiscal, tributação das importações, economia, todos os setores. Se fala de desemprego, se fala de recessão, se fala de um cenário que os juros não vai baixar e até pode subir, se fala de falta de crédito, se fala de fechamento de empresas, que pode estar próximo mais da questão do desemprego. Cara, vai pra onde? Tá tudo dando errado. Tudo. Do início até o fim. Do início até o fim. Então o cara tem que pelo menos fazer algum tipo de agrado. Por quê? Porque quem sobra? Sobrou quem? A base. A base do Raí, meu Deus, apoia o Dilma. O cara tá falando já em rever as normas de publicidade digital. Fazer o Pix Neto. Aí, por fim, ela fala o seguinte, né? Na avaliação dos Estados Unidos, ao insistir em adotar uma postura condescendente em relação à Rússia, o governo petista inviabiliza o que tem pregado para a comunidade internacional, que o Brasil pode ser um interlocutor para o acordo de paz. Os recentes movimentos do Dilma avaliam são de um país que não são de um país que se aprenda como imparcial. Aqui os Estados Unidos mandando um recado, né? Se de fato estivesse disposto a negociar com as duas nações, o governo brasileiro deveria, por exemplo, convidar o chanceler ucraniano para vir a Brasília, como foi feito com o Lavrov. Ó, já estão dando até uma sugestão, né? Ó, chama lá, pô, chama, vamos ser amigos, vamos ser amigos. Em relação à aproximação, isso aqui eu também falei, viu? Do Dilma com os comunas. Olha como o discurso já mudou. Não, os americanos entendem que é normal, né? O Brasil querer manter diálogo com um importante parceiro comercial, né? Como o próprio Estados Unidos costuma fazer, né? Isso não tem problema, tem problema. Então, assim, o jogo tá claro. O que eles querem saber então no dia seguinte? E aí, Dilma? Essas suas falas é só pra agradar a base? Ou você realmente tá achando que você vai passar a gente pra trás? Pra mim, a parte mais dura de todas as notas foi aquele parágrafo da nota da Patrícia Campos Melo, que eles falam o seguinte, ó, na eleição, foi a gente que te apoiou. Os países lá do BRICS não falaram nada. Lembre disso, viu? Lembre disso. Pra mim é o ápice. Ali tá achando claro. Você foi eleito por nossa causa. Aí eles querem saber o que o governo vai falar. Aí no final do dia de ontem, eu não acho que isso aqui seja a versão oficial. Os americanos vão querer um a mais, até porque falou e não falou nada. O chanceler rebateu os Estados Unidos, nega que o Brasil propague o discurso. Já deu uma negada no primeiro momento, né? Falou o seguinte, ó. O Mauro Vieira rechaçou a afirmação da Casa Branca que o Brasil está repetindo a propaganda. Já bufou na farinha, né? Já peidou na farofa. Eita! Já
Se escondeu debaixo da cama. A valentia já foi embora. Aí fala o seguinte. Inicialmente, Mauro Vieira disse que não tinha ouvido a declaração da Casa Branca sobre o tema e argumentou que o Brasil e Rússia tinham uma longa relação. Não posso dizer nada, porque não ouvi e não sei do que se trata. Só posso dizer que o Brasil e Rússia completam este ano 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes. São dois países que têm uma história em comum. Em seguida, ao ser informado por jornalistas sobre toda a declaração, ele rebateu. Não concordo de forma alguma com a declaração. Não sei como, porque o porta-voz chegou a essa conclusão. Desconheço as razões pelas quais disse. Então, ele rechaçou, mas também não deixou claro o que é que ele quer. E aí você para e olha. Ele vai nos Estados Unidos, o Dilma, fala uma coisa. Aí ele vai nos comunas e fala outra. Aí o cara agora vem no Brasil, e aí? É só deixar claro. Com certeza nos próximos dias, como tá claro, né? Vamos bater o fio, vamos perguntar. Esse aqui é um assunto contundente. Esse daqui é um dos assuntos que irão definir o mundo que iremos viver nos próximos anos. E vamos ver o que o Dilma vai fazer, né? Onde é que o Dilma vai colocar o Brasil. E para você entender, gente, o que tem por trás de tudo isso daqui? Por que eles querem ser amigos do Brasil, né? De tudo mais? Ah, tem umas coisinhas extras. Olha quem apareceu. Luciano Huck. A Ucrânia foi invadida, decidiu se defender, a se render, né, com a ajuda das principais democracias mundiais. Esse fato não deve ser relativizado. Aí foi lá chorar. Fez o L, fez campanha. Agora tá aí, com essa cara lavada. Você vê que a coisa tá meio assim, né? Exigência de vistos a cidadãos americanos divide o governo do Dilma. Itamaraty já informou que vistos serão exigidos a partir de outubro. Tá lá, né? A bosta dos vistos divide membros do governo. O Mauro Vieira quer restabelecer, pregando um princípio de reciprocidade, como se fosse igual, né? Como os americanos fossem fugir dos Estados Unidos para entrar no Brasil. Como se o contrário não acontecesse. Já o Marcelo Freixo é contra. Já deve ter percebido que, ó, vai dar ruim isso aí, viu? Vai dar ruim. Quem também reclamou? Comissão Europeia. Eles reagiram, ó, não é verdade que a União Europeia e os Estados Unidos estão ajudando a prolongar o conflito. O Dilma conseguiu virar piada no mundo inteiro. Ele conseguiu ser criticado no mundo inteiro. Parabéns aí, né? Não é pra qualquer um ser notícia internacional em notas e notas diferentes de repúdio. Mas aí sim, voltando para a grande preocupação com a democracia. A democracia, que os americanos estão muito preocupados, tem nomes. Um desses nomes é lítio. Um desses nomes é a Amazônia. Um desses nomes são, sei lá, aquele solo. Não é terra rara. Eu não lembro de escola, mas para mim, na Ucrânia tem um solo extremamente fértil, o solo mais fértil de toda a Europa. Uma área ótima para agricultura. Então, assim, essa é a democracia que a turma se importa. São metais raros, ouro, dinheirinho. Você vê, ó, a disputa entre os comunas e os Estados Unidos por lítio na América Latina. Essa é a preocupação deles. Mais da metade do lítio mundial está nos territórios da Argentina, Bolívia e Chile, o que tem levado a região a despertar o interesse mundial. O Brasil também tem se procurar direitinho na Amazônia. Mas certeza. Fora outras coisas que tem. O que rola é o seguinte, ó. De um lado, eles querem controlar através da cultura, através do sistema financeiro internacional, através dos selinhos como o SG, que está ligado ao sistema financeiro, né? Se você não tem o selinho, você não pode comprar e nem vender. Do outro lado, eles querem controlar também algum tipo de escravização. Você pega o próprio Oriente, né? Eles possuem a nova Rota da Seda. Eles compram setores-chave de uma nação, de um estado, né? Setores da área de infraestrutura, fazenda, agricultura, logística. Eles compram tudo e aí eles criam uma espécie de selinho também. Não, olha só, para você poder utilizar o nosso porto, a sua empresa tem que estar nos conformes. E aí os conformes é tão mirabolante quanto os conformes da turma SG. Não tem santo aqui não, gente. Não tem. O que eles querem é o lítio. O que eles querem são minerais. O que eles querem é a Amazônia. Aí, vem a Marina. Olha a felicidade da Marina. Vamos cooperar para uma economia global sustentável e de baixo carbono.
Economia sustentável, né, Marina? Baixo carbono, né, Marina? Comuna compra quase metade da soja colhida em áreas desmatadas na Mata Atlântica. Análise exclusiva mostra que a área devastada, o tamanho de Recife, virou plantação de soja. Eu acho muito engraçado essa nota sair logo depois da viagem, né? De onde que veio, né? Que ONG que fez isso? Será que é alguma ONG que tem apoio aí também dos americanos? Mas isso aqui não é mentira não, viu? Só vou mostrar a hipocrisia da América. Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Certo mesmo, só brasileiro, só a tia do Zap. Não confio em nenhum desses aí. Aí voltando pra Marina, né? Economia sustentável e de baixo carbono. Vamos falar da primeira parte, economia sustentável. Os países que mais possuem os oceanos. Olha qual é o primeiro. Olha qual é o primeiro. Quem poderia imaginar, né, Marina? Quem poderia imaginar? Quase 3 vezes mais do que o segundo, que já polui muito, que é a Indonésia. Beleza, bacana. Aí, economia de baixo carbono, né, Marina? Aqui são os países que mais emitem carbono. Olha qual é o primeiro. Quem poderia imaginar, né, Marina? Quem poderia imaginar? Mais do que 2 vezes o segundo. Essa é a economia de baixo carbono que a Marina Silva defende. Eu quero saber quem que vai defender o povo brasileiro e uma melhoria de vida para as pessoas. Tem umas coisas aqui rápidas que eu vou começar a falar. Não sei até onde vai dar, mas vamos lá, né? Aqui tem até a ver com esse início de pauta, esse final de pauta, que é o seguinte, ó. Lula já perdeu 4 valiosos meses na agenda do Congresso. Pessoal, se ele tivesse feito isso no ano que vem, ou na metade do ano, a gente entendia. Mas nos 100 primeiros dias de governo, o cara, ao invés de sentar, arrumar a casa, colocar pra coisa andar, não, o cara foi passear, o cara não tá conseguindo lidar com os problemas. Ele não quer nem trabalhar. Líderes do Dilma no Congresso seguem angustiados. A agenda internacional do petista jogou os assuntos urgentes do Legislativo praticamente para maio. Nesta semana, para se ter uma ideia, os senadores tinham na pauta projetos como o texto que institui o Dia Nacional do Desporto Escolar. Olha a preocupação do Senado. Outra matéria conferiu o título de Capital Nacional da Criação de Cavalos de Raça Puro Sangue Inglês ao município de Bagé, no Rio Grande do Sul. Meu Deus. A casa também ia analisar o texto que reconhece os esportes da mente como práticas desportivas e a matéria que confere ao município de Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Ovelha. O Brasil caindo aos pedaços. Olha o que está sendo discutido. Porque não tem nada. O governo não manda nada. Está parado. A letargia no Congresso é tão grande que sobrou tempo até para Carlos Viana, do bolsonarista, realizar um culto com o bispo Rodovalho numa comissão do Senado. De uma certa crítica ao cristianismo aí, mas tudo bem. O eterno nó da articulação política de qualquer governo. A turma vai falar o seguinte, ó, deputados de partido de centro que estão dispostos a apoiar o desgoverno reclamam que seus pedidos não são atendidos, especialmente os de cargos na máquina pública e de liberação de verbas para seus redutos eleitorais. Em comum, todos alegam que há muita promessa na mesa de negociação e criticam a atuação do Padilha, que não viajou. Nem na primeira viagem, que talvez fosse, nem nessa segunda. Tá aí para tentar resolver uma coisa e não consegue resolver. Que é o responsável pela articulação legislativa, né? A queixa é que Padilha conversa muito, mas resolve pouco. Alvo de reclamações, até de setores do PT, Padilha costuma entoar um discurso otimista, dizendo que a pauta governista será aprovada. Do outro lado do balcão, parlamentares preparam nos bastidores um plano para derrotar o governo numa votação de interesse do Planalto. Só o Dilma, com sua caneta presidencial, pode desatar esse nó. Caciques do PT alertam o Planalto que só cargos não bastam para formar uma base. Gente, o país está pior do que a imprensa noticiar. Se a imprensa realmente começasse a noticiar isso daqui, desse realmente holofote, isso daqui fosse matéria da imprensa, Jornal Nacional, o Dilma não chegava em setembro. Ele podia pegar a malinha dele, se despedir da cama nova e ver, né? Ir lá pro triplex, ou pro sítio, ou sei lá, passear aí pelo mundo. A distribuição de cargos no governo não basta para construir uma base aliada. Conversas reservadas, né? A turma diz que vai ter que liberar as emendas. E aqui, pessoal, olha só. Por mais que o desgoverno
conseguir umas emendazinhas extras. Vou falar pra vocês porque isso aqui eu já ouvi de diversos lados diferentes. E não no nosso deputado de direita, não. A percepção é que o valor que o desgoverno tem na mão com o Padilha já tá contado. Sabe o orçamento da vida de vocês? Que chega no final do mês e quando a conta fecha você pergunta, meu Deus do céu, como aconteceu? Você só agradece que você não quer nem entender de tão difícil que estão as coisas. O dinheiro que a turma tá contado é basicamente o seguinte, ó. O dinheiro aqui que sobrou dá pra passar a reforma tributária e o arcabouço fiscal, só. E aí? E as outras pautas? Vai avançar como? Vai fazer o quê? Se o Dilma tiver que articular qualquer coisa, vai faltar. A tirar assinatura CPI vai faltar. Que saia do dia 8, se não sair uma CPI que eu também acho que é muito interessante, é das americanas. Eu quero ver o Dilma parar a CPI das americanas. Se ele for tentar parar, ele vai receber a pecha que ele está protegendo o Lema, vai ser um desgaste absurdo. Se ele não parar, a agenda do Legislativo vai travar, porque a CPI vai ler o requerimento, etc, tudo mais, PPP só vai começar lá para meados de fim de maio, junho, vai entrar em recesso, então vai 30 dias, são 180, aí volta, pega ali mais uns 100 dias, recesso de novo, né, já de fim de ano, e aí volta ano que vem, ou seja, vai durar até o ano que vem. Então assim, né, o cenário não tá bom mesmo. O ministro Dilma entra na linha do fogo cruzado. Quem é? Padilha. Já virou alvo de uma artilharia pesada de deputados que querem vê-lo longe da cadeira de articulador político. As críticas vêm basicamente do PSD do Kassab, do PP do Lira e do Ciro Nogueira e do PSB do Siqueira. São para centenas de cargos no segundo e terceiro escalão, ainda sem titular. Cara, vai pra onde? Está horrível. E aqui eu comento depois, porque aqui eu vou ter mais tempo para comentar sobre o blocão do Lira, mais algumas coisas, e as confusões do União Brasil. Que a ministra do Turismo resolveu sair do partido, o Bivar começou a brigar, enfim, confusão podíamos também resolver. Mas olha tudo que tá acontecendo, gente. Uma coisa é certa, tá pior do que todo mundo pensava. Tá pior do que todo mundo pensava. Se a oposição trabalhar certinho, trabalhar direito, eu acho que o Brasil não vai se deteriorar tanto. Eu acho que não vai. E essa agenda maluca do Dilma, ela não vai avançar. Principalmente essa agenda maluca. Hoje, quem tá meio que segurando essa agenda é o Lira, que não tá colocando nada em votação, e também até o Pacheco, né? Não colocou nada, mas às vezes porque ele também não tem votos para passar, não tem clima para avançar algum assunto. E é isso. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão assinando o Atlas Brasileiro. Vez ou outra recebe seu e-mail, né? Você que assinou, tá na média mais ou menos de 2 a 3 pessoas por dia. Pô demais, né? Se for um por dia, eu já tô feliz. De grão em grão, a galinha enche o papo. Eu sempre tento ser grato na vida toda. Eu sou muito grato a vocês. Quem não assinou ainda quiser assinar, kimpaim.com.br. E se você gosta também do meu trabalho, né? Pode assinar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, mas pode realmente me apoiar quando está fazendo esse trabalho aqui, que eu já faço meio que todo dia, mas qualquer ajuda é muito bem-vinda. Compartilhe esse vídeo, não vai cair teu dedo. Vamos ver amanhã, né? Se vai ou não vai ter CPI. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!